Tudo bem? Eu sou Jamile Soares, sou assistente social, sou especialista em atenção integral ao consumo e consumidores de álcool e outras drogas. E você que me acompanha no Instagram, está vendo aí algumas postagens que eu tenho feito sobre a questão das substâncias psicoativas, as drogas. E aí a última postagem que eu fiz foi falando justamente sobre a classificação dos tipos de uso. E algumas pessoas me pediram no privado, até na própria rede, para que eu pudesse gravar um vídeo falando um pouco mais sobre isso. Então hoje eu estou aqui para poder falar com você. Hoje é uma quinta-feira, né? E eu prometi que toda quinta-feira estaria postando alguma dica, alguma informação. Então aqui estou eu, tá bom? Vamos lá? Então vamos iniciar falando sobre o uso eventual. O que é o uso eventual, Jamile? O uso eventual podemos considerar um uso onde eventualmente a pessoa faz o uso daquela substância, né? Então ela pode ter experimentado naquele momento e ela pode identificar que ela não gosta daquela sensação, né? Dessa relação com essa substância e a partir daí ela não mais faz esse uso dessa substância. Então a gente chama de uma eventualidade. A pessoa teve a curiosidade, né, usou naquele momento, mas depois ela não faz mais essa utilização, ok? Então temos aí uma outra que é a utilização recreativa. O que é recreativo? Como assim? Nós chamamos de recreativo porque pode ser considerado a essa utilização em espaços, por exemplo, como festas, né? Tem pessoa que não bebe durante alguns meses do ano, mas bebe naquela data especificamente, né? Alguns como, por exemplo, a Semana Santa, o Natal, o Carnaval, né? Então as pessoas utilizam nessas festas, nesses eventos, em um aniversário, em um casamento, e depois ela passa o ano todo, né? Os 12 meses aí sem utilizar, usa apenas naquela data comemorativa, né? E aí eu estou falando tanto das substâncias lícitas como as substâncias ilícitas, né? Ilícitas, aquela que é proibida por lei, lícita, aquela que é permitida por lei. E aí então a gente vai falar agora do uso habitual. O uso habitual é aquilo que você tem o hábito de fazer, né? Então, por exemplo, todos os dias quando eu saio do trabalho, venho para casa, eu tomo uma taça de vinho, né? Quando eu saio de algum espaço, eu faço a utilização de alguma substância. Então, eu tenho o hábito, eu construí o hábito de fazer a utilização daquela substância. Então, está no meu hábito, está no meu cotidiano. E aí você vai me perguntar, mas Jamile, se essa pessoa todos os dias, ela utiliza aquela substância, então a gente não pode considerar aí que ela já tem uma dependência? A gente primeiro precisa tomar muito cuidado, né? Nós não podemos aí fazer julgamentos, nós não podemos rotular, a gente não pode dizer que uma pessoa ela é dependente de uma substância sem entender como é que se dá, né? Essa relação com essa substância, qual é o contexto, qual é a relação que a pessoa faz com essa substância, isso tudo a gente precisa tomar cuidado. Mas de uma forma geral, a gente pode sim dizer que a diferença entre quem faz o uso habitual para quem faz o uso dependente, a gente pode considerar aí que é a pessoa que ela depende daquela substância. Então, uma coisa é eu ter o hábito de usar a substância, outra coisa é eu depender daquela substância para fazer alguma coisa. Então, eu só vou malhar se eu tomar aí uma cerveja, né? Eu só vou fazer aquilo a partir da utilização daquela substância. Então, quando essa pessoa começa a dar um lugar a essa substância em que ela só faz determinada coisa, que ela só faz determinada ação a partir da utilização daquela substância, aí sim a gente tem um processo que pode começar a ser considerado como dependente. Então é importante que nós fiquemos atentos a essas classificações e essas formas de uso, inclusive para entender como você faz uma intervenção quando uma família te procura quanto assistente social de um serviço para poder falar um pouco disso, dessa relação dessa substância, para que você minimamente tenha esse conhecimento
para poder fazer uma escuta qualificada, às vezes o próprio usuário ele vai te procurar, né, dependendo de qual serviço você esteja envolvida, né, envolvido, e aí você, a partir dessa escuta, que você vai entender como é a relação dessa substância com a pessoa, da pessoa com a substância. Então é importante fazer aí uma pontuação e uma ponderação, né? As substâncias, elas não têm vida. Quem tem vida são os seres humanos, né? Então é importante dizer que não é a droga que faz a relação com a pessoa, é a pessoa que faz a relação com a droga. E aí, pensando nessa relação, nesse papo de relação, a gente pode falar da toxicomania. A toxicomania é a mania do tóxico. Aí podemos falar de uma relação, que é uma relação que juntou tanto, que essa pessoa, ela começa a colocar a substância como a única coisa que ela tem na vida. Ela começa a ter uma relação com essa substância, que é uma relação de que não existe mais nada. Aí a gente pode, então, sinalizar algumas situações, como as quebras dos vínculos familiares, né? E essa relação, quando a pessoa já não consegue mais fazer determinadas ações, como trabalhar, estar com a família. Então, aí sim, nós podemos falar de uma toxicomania. E se você tem interesse de saber mais sobre isso, pesquise, procure, entenda como se dá. Existem textos maravilhosos, existem pessoas e serviços de referência que podem melhor trazer para você essas possibilidades, tá certo? Então deixei aqui o meu recado, muito bom estar com você. Voltarei em outra oportunidade para que a gente possa conversar mais, tá bom? Vem com a gente. Forte abraço.